Bolsonaro se reúne com General Vilas Boas pela segunda vez este mês, está dizendo um jornal. O que significa isso, pastora Juliana? Bolsonaro se reunindo com uma das maiores reservas morais deste país, o grande General Vilas Boas. Bom, pessoal, a notícia saiu em um dos sites esquerdistas. Saiu no Metrópolis, saiu no Brasil 247, se eu não me engano. Sites que nós conhecemos ali pela sua luta ideológica socialista ao lado do Barba. Pois é, mas agora se torna assim, como é que eles sabem disso? Ou por que eles estão noticiando isso? O presidente Bolsonaro se reunindo com o general Vilas Boas pela segunda vez neste mês estaria querendo dizer o quê? No último dia 9, lideranças indígenas visitaram o general em busca de orientações diante do autoritarismo pelas Cortes Supremas. Mas, como nós todos sabemos, o general Vilas Boas luta contra uma doença há muitos anos e isso não impede, que ele deixe ali o seu recado às manifestações. Quando nós recebemos a manifestação do general, foi no dia 15 de novembro, a última manifestação dele, onde todas as mídias esquerdalhas atacaram o general pela sua posição diante das movimentações. E diante disso a gente entende qual é o medo, qual é o receio dos esquerdalhas em saber que o presidente Bolsonaro ainda se aconselha com o Vilas Boas. Eles ficam muito incomodados. Muito. No dia 15 de novembro, ele publicou no seu Twitter: com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e o amarelo, que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos poderes, ameaças à liberdade e as dúvidas do processo, que nós sabemos que nós não podemos falar aqui, mas o pleito que aconteceu. Se no dia 15 de novembro já fazia ali o quê? Alguns dias que os manifestantes não saíam das ruas, que dirá agora, mais de um mês após esse comunicado do general Vilas Boas. Isso nos faz pensar porque o silêncio tanto do nosso presidente, que nós lutamos tanto por ele, que aguardamos e temos assim ainda no nosso coração uma esperança de que esse silêncio do nosso presidente, esse silêncio das Forças Armadas são na verdade ali uma estratégia, um movimento para que haja uma proteção quando eles forem realmente lutar pela democracia, pela liberdade da nossa nação. Mas é notório que os esquerdalhos estão apavorados, estão desesperados ao saber que o presidente Bolsonaro está se reunindo com as Forças Armadas, que o presidente Bolsonaro está em silêncio, porque eles procuram sempre, algo na fala do presidente Bolsonaro que, infelizmente, às vezes fala ali e aquilo é usado contra ele próprio. Então, esse silêncio do presidente Bolsonaro e saber de alguns encontros que ele tem tido com ex-generais, ex-comandantes das Forças Armadas, isso causa um desconforto muito grande. Não impede que os inimigos riam e zombem do povo brasileiro, como eles já estão fazendo. Mas isso também nos faz lembrar sobre um outro exército, o exército de Israel, que estava ali amedrontado, todo acuado, diante de um gigante do povo filisteu que ria e zombava daquele povo. É o que nós estamos vivendo hoje. Existem gigantes hoje na nação brasileira se levantando contra o gigante brasileiro, contra o povo brasileiro, zombando, rindo desse exército pacífico sim, desse exército que está nas ruas ali lutando pelo seu bem, pela ordem no Brasil, para que o caos não tenha lugar no Brasil. E aquele gigante inimigo está zombando, rindo de nós, eles estão fazendo festa. Ontem eu comentei sobre um short aqui que o pastor Rodrigo gravou, da própria fala daquele togado, rindo e dizendo que ainda existem muitos para serem presos. E aí é a hora que a gente começa a entender, será que haverá um Davizinho
para enfrentar esse gigante e defender toda a nação brasileira? O presidente Bolsonaro está em silêncio, o exército em silêncio, os sites esquerdistas começam a anunciar encontros de Bolsonaro com Vilas Boas e com outros generais, figuras importantes do exército brasileiro, e nós ficamos aqui com a esperança de que algo está sendo feito, com a esperança de que o povo brasileiro entendeu que só Deus pode nos livrar, né, de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu vi um vídeo, eu pedi até para que me enviasse esse vídeo, onde existe uma conversa ali, né? Se eu não me engano, é nos Estados Unidos, onde duas figuras ali estão conversando e estão dizendo que tá tendo algo acontecendo, sim, que algo está acontecendo e que o Brasil não pode desistir, o Brasil não pode perder essa batalha, porque se o Brasil perder, vai sobrar até para a América do Norte essa questão. Com certeza. Então todo mundo tá muito confiante na nação brasileira, confiante no povo que tá assim nas ruas lutando. E eu quero saber de você. Qual é o seu pensamento? O que você está olhando para essa situação? Coloca nos comentários aqui, pessoal. Vamos lá, vamos participar com a gente aqui. Já agradecer também ao Kleber Ferreira, que disse que a vitória é nossa em nome de Jesus. E é mesmo. Olha, o capitão foi eleito com um discurso extremamente aguerrido e ele sempre dizia o seguinte: se for necessário, nós vamos utilizar, seja qual for o dispositivo, dentro das 4 linhas da Constituição, para defender o povo brasileiro. Por diversas vezes ele se levantou fortemente, né? Inclusive chamou o Batman de canalha, né? O Batman, gente, a gente não pode ficar falando o nome dele aqui às claras, né? Por quê? Porque corremos o risco de perder a monetização, do vídeo ser tirado do ar. É um inferno, né, o que nós estamos vivendo neste país. Então o Batman é um homem da toga preta lá, o Batman careca, né, mais doido do que o Batman. Eu me lembro do presidente, inclusive, falar para ele: você é um canalha, isso que você está falando, né, não venha atravessar a linha, né, porque se sair fora das 4 linhas da Constituição, o negócio vai ficar apertado. E quantas vezes ele teve ali um comentário extremamente aguerrido, encorajado, corajoso. E foi assim que o Brasil cresceu. Foi assim, pastora Juliana, que esses patriotas criaram coragem para ir para as ruas, resgatando os vídeos de um capitão aguerrido, resgatando os vídeos de um homem extremamente disposto a lutar pela nação. Então, de fato, se esta fala aguerrida do capitão trouxe muitos problemas para ele, porque o sistema não tolera a autoridade, não é o autoritário, a autoridade. Autoritário de maneira anarquista estão agindo os Batmans, né? A galera da toga preta lá. Eles estão agindo completamente fora da Constituição. Eles são autoritários, eles empurram goela abaixo, né, o que eles pensam. Eles mandam prender quem não concorda, desmonetiza, tira da rede social e estão fazendo aí o diabo. São eles, né? O capitão não. Ele tem autoridade. Toda a autoridade incomoda um anarquista, né? Uma coisa que eu e as pensando? Pessoas, elas sentem saudade, essa é que é a grande verdade, daquela fala de autoridade. Fala, cadê ele? E ao mesmo tempo, o silêncio ensurdecedor do capitão que foi eleito dessa forma também incomoda os seus opositores, né? Tem algo que eu fico pensando muito, gente. A gente quer saber a opinião de vocês. Participa aí nos comentários, deixa a sua opinião aí. O capitão, ele entendeu muita coisa depois que ele chegou ali dentro da presidência da República. A gente sabe que ele mesmo chegou a falar que ser presidente não tem nada a ver com ser deputado e que ele descobriu muita coisa ali, ele teve acesso a muita coisa que ele nem imaginava, e responsabilidade que ele teria também, né, que ele não imaginava ser tão profundo, não tinha tanta profundidade. E aí eu queria saber de vocês já pararam para pensar se esse silêncio do presidente Bolsonaro
e a gente começar a ver algumas coisinhas acontecendo, como esse militar saindo e falando algo que o exército disse que não falou, e depois o exército fala que é um mal entendido. Às vezes eu fico com uma dúvida, será que o presidente Bolsonaro não está sendo tão cauteloso justamente por ele saber que talvez dentro do exército, que é a força que vai trazer, né, aquela ação necessária para que o Brasil do povo, né, não seja entregue, né, ao comunismo, à anarquia. Será que não é por saber agora em profundidade que muitos daqueles que diziam ser bravamente defensores da pátria são, na verdade, infiltrados ali dentro com ideologias comunistas, com pensamentos comunistas, né? Porque a gente sabe que quando o Lula disse quem vai ser o ministro, comandante lá do exército, o PT não gostou não, o PT gritou. Se o PT gritou para por que não gritou para os outros? Pois é. E assim, né, nós precisamos entender uma coisa. De fato, minha gente, a caserna, o exército é a última trincheira. Se você olhar para Venezuela, você vai perceber a corte, né, em conluio com o poder executivo, destituiu o parlamento com o apoio das Forças Armadas. Vejam só vocês. O executivo, em conluio com o judiciário, destitui o parlamento com o apoio das Forças Armadas. Isso é venezuelar o Brasil. Foi o que aconteceu na Venezuela. O presidente, em conluio com o Supremo, destitui o parlamento, que tem a procuração do povo para poder falar, e o povo não pode reagir e não tem a quem pedir socorro. Por quê? Porque as Forças Armadas também foram tomadas. E essa é uma Tô falando Venezuela, gente. Sim, pelo amor de Deus. Mas já foi declarado, depois foi apagado ali do site do próprio PT. Quando aquela vice da Colômbia ou da Bolívia, não me engano, veio ao Brasil, existem ali, claramente as lutas, as ideologias, inclusive a ação para enfraquecer a força de luta, de guerra de um exército. Então, é bom a gente ficar de olho muito bem aberto, não coloca a mão no fogo por ninguém não, pessoal. O único que você pode confiar e pode saber que ele vai te socorrer é Deus. E isso não é desesperançar você, não. Nós não estamos dizendo que a gente não confia, que a gente não acredita. A gente acredita também, né? A gente acredita também. Mas quando eu começo a ver patriotas sendo presos em frente aos quartéis, debaixo de ordens inconstitucionais, né, com agentes da Polícia Federal, que nem verdadeiros pitbull trabalhando para os Batmans, a gente fica um pouco preocupado, né? Fica um pouco preocupado. Por quê? Não somos uma Venezuela ainda, graças a Deus não, mas estamos a caminho. Nós já temos um executivo a caminho, não subiu a rampa ainda. Mas presta atenção, tudo está se formando. Nós temos um executivo a caminho com pensamento e ideologia extremamente comunista. Diga-se de passagem, é só você olhar o seu futuro ministro da Justiça já falando em prender quem levantar a placa SOS Forças Armadas. Desarmar a população. Falando em desarme da população, justamente calando a imprensa, né? Tirando as pessoas das redes sociais. Nós temos os Batmans em conluio com esse executivo antes de chegarem ao poder, imagina quando estiver lá, calando os parlamentares que ousam defender o povo. Ó, para você ver como que a receitinha do bolo é a mesma, gente. O que é a única coisa que falta? A caserna, ela não precisa fazer nada. É só ela permanecer em silêncio, continuar assistindo o povo ser preso, continuar negando o pedido de socorro dos juristas que mandam para o Supremo Tribunal Militar processos para serem analisados se o Batman não está passando dos limites. O que eles falam? Nós não podemos nada com a Batcaverna, é inconstitucional. Então, gente, eu vou falar, hein? Só Jesus
nesta causa.